Oi Libra, seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de julho. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral. E caso esta leitura não ressoe para você, eu te convido a retornar aqui daqui uns dias, daqui umas semanas, porque vivendo a situação, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E bora lá, Libra, a gente começa como de costume com o baralho cigano. Eu vou abrir um jogo completo para você, pra gente entender melhor aí esse seu mês. Bom, Libra, vamos lá, jogo completo. E Libra, que isso? Queria muito que tivesse cartas lindas e maravilhosas, mas a cada carta que saía, eu ficava com medo, mas vamos lá. A gente começa com a carta muito temida do baralho cigano, e não é à toa, é a carta do rato, falando sobre desgastes, você até um pouquinho doente, e cansado de certas coisas, se sentindo roubado ou de certa forma sobrecarregado. A carta do rato vem junto com a carta das montanhas, trazendo dificuldades para que você consiga superar essa situação. Aqui a gente pode falar de situações que têm a ver com você e com o seu físico. Então, às vezes, uma fadiga excessiva, uma gripe, uma doença, algo que tem a ver com o seu sentir, com a dor. E essa dor pode te trazer dificuldades durante esse seu mês. Como que eu vou superar isso? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer? Aonde que eu vou? Quais são as coisas que eu posso fazer para que eu consiga superar? Você tendo dificuldade de superar essa situação. Mas aqui a gente pode também falar de situações que não têm a ver tanto com o nosso corpo. A gente pode falar sobre ambientes que façam com que a gente se sinta desgastado. Então, você se sentindo sobrecarregado no seu trabalho, no seu relacionamento, se sentindo roubado de certa forma. A carta do rato traz algo nocivo que prejudica de uma forma física ou mental, tá? Então, aqui eu vejo algo fazendo com que você se sinta muito realmente cansado, e que você tenha dificuldade de superar essa situação aí nesse mês. E aí a gente segue com a carta dos livros, junto com a carta do coração. Aqui eu vejo você, talvez, Libra, este mês de julho, se dedicando, estudando, pesquisando conteúdos, pesquisando coisas, realmente dando algo de você, dando uma parte de você para um relacionamento, para um amor, para o sentir, para o amor de um filho. Aqui eu sinto que existe coisas e situações que ainda você precisa aprender. E eu vejo você disposto a aprender e se desenvolver e ter o conhecimento sobre algo que tem a ver com o seu emocional, com o seu coração. Uma relação com alguém, um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, um relacionamento de amizade. Mas aqui eu vejo realmente essa dedicação sobre o coração, a dedicação sobre algo que você pensa assim, eu preciso mudar, eu preciso me dedicar, eu preciso ser um pouquinho mais diferente. Ou a gente também pode falar de segredos que talvez você guarde dentro do seu relacionamento. Aquilo que tá 7 chaves que você não abre mão, tá? Existe algo aqui, os livros podem falar de coisas que a gente não conhece. Então, se você não tá se dedicando demais, se você não tá querendo ser uma pessoa melhor, talvez você esteja guardando demais. Então, cuidado aí, porque segredos às vezes são revelados, tá? E aí a gente segue aqui com a carta do chicote. A carta do chicote veio junto com a carta dos lírios. Aqui a gente fala sobre sofrimentos e situações ruins na sua vida que vão virar maturidade, tá? O seu mês de julho talvez esteja sendo um mês bem desafiador para você.
Você pode vir a ter problemas relacionados à sua saúde, problemas relacionados ao financeiro, precisando mudar alguma coisa, muitas coisas ocultas, muitas coisas em caminho. E aqui, às vezes, toda essa sobrecarga e todos esses eventos e todas essas situações que podem vir e estar acontecendo aí com você, pode gerar sim um sofrimento, uma fadiga, uma dificuldade por algo. Aqui eu vejo você sofrendo por alguma coisa. Só que esse sofrimento, esse desgaste, ele resulta muito em você se tornar uma pessoa diferente de antes. Quando eu comecei esse processo, eu pensava de uma forma, só que agora eu penso diferente. Então aqui, não vai ser fácil, tá, Libra? Não vai ser fácil, mas eu vejo que existe um resultado e que existe a evolução, a renovação, o pensar diferente, o sentir diferente, o ser diferente. Então, quando a gente está passando por momentos difíceis, não é sobre positividade tóxica não, tá, gente? Mas é sobre a gente tirar o melhor das situações que a gente está vivendo. Aqui, às vezes, pode estar difícil para você. Real, pode estar difícil para você. Mas entenda que tem um porquê. E existe um processo necessário. A vida está te dando a oportunidade de olhar para a sua vida de uma forma diferente. Existe uma dificuldade mesmo que vai fazer com que você comemore no depois. Durante o processo é choro, é gritaria, é porque, meu Deus. Mas é como se, conforme o tempo for passando e a finalização de algum processo específico aí na sua vida no mês de julho, você olha e fala assim, nossa, precisou acontecer isso na minha vida. Essa situação, essa briga, essa discussão, essa descoberta, algo que aconteceu na minha vida precisou acontecer. Esse sofrimento, esse choro foi necessário na minha vida, porque hoje eu tenho uma consciência daquilo que eu nem pensava antes, eu nem sabia, tá? Então tem um pouquinho disso. Seguindo aqui, mais uma carta complicada, muitas cartas complicadas para você, depois a gente vai ver no tarô se isso continua, mas aqui veio a carta da raposa, junto com a carta da criança. Essas duas cartas juntas me dá uma sensação que existem armadilhas em algo que você talvez esteja começando. Como que eu posso te dizer? Deixa eu sentir melhor essa sensação. A raposa, ela tá atrelada a algo que você tá muito entusiasmado. E a raposa, ela fala sobre astúcia e ela fala sobre armadilha. Aqui a gente pode falar sobre você precisando ou sendo uma raposinha de eu tô mais esperto, eu tô mais estratégico, as coisas estão acontecendo, eu tô vivendo, eu tô bem esperto sobre algo que você quer que aconteça na sua vida. Ou eu vejo pessoas observando, ou a vida mesmo colocando dificuldades em algo que você talvez esteja animado para começar. A carta da criança fala sobre renovação, sobre projetos que estão no início, sobre alegria, sobre novidade, sobre o entusiasmo. Só que a raposa vindo junto é aquela coisa de armadilha sobre tudo isso que eu acabei de falar. Então, cuidado com ofertas muito maravilhosas, cuidado com situações aí que você talvez fique, meu Deus, isso é super maravilhoso. Aqui eu vejo que é um mês, de modo geral, tá, Libra? É um mês de você ficar muito esperto e recluso. Recluso de uma forma assim, você precisa preparar coisas dentro de você para que você consiga lidar com o mundo, que às vezes está um pouquinho nocivo. Então eu sinto que você precisa às vezes se proteger de certas coisas, tá? Toma cuidado com situações que possam chegar num embrulho de presente, só que aí você abre e fala, putz, me meti nessa, tá? Então, eu sinto aí um campo meio minado aí pra você nesse mês de julho, tá?
Bom, agora a gente vai pro tarô. Vou jogar aqui um jogão completo para você, para entender melhor esse seu mês. Bom, Libra, vamos lá, jogo completo aqui para você. E a gente começa com o seu momento atual. O seu momento atual veio com a carta do 6 de copas, junto com o 3 de paus. Aqui no seu momento atual, eu vejo a sensação muito ambígua e o sentimento muito ambíguo referente aos sentimentos e às suas atitudes e novas perspectivas. A carta do 6 de copas fala sobre aquela sensação confortável relacionada aos nossos sentimentos, a nossa casa, a nossa família, a nossa satisfação, aquele feliz no simples mesmo. E a carta do 13 de paus fala sobre a gente olhar para novas perspectivas, olhar para possibilidades, às vezes não estar tão presente no agora, porque você está olhando para o outro lado do rio. Aqui eu vejo que talvez emocionalmente você esteja querendo ficar dentro do seu casulo, dentro daquelas sensações, dentro daquelas vivências que são confortáveis para você, que são felizes para você, que são família, sabe? Mas ao mesmo tempo, as suas atitudes e os seus pensamentos de impulso estão muito pensativos sobre para onde que você vai e o que você vai fazer. Aqui eu vejo você no seu momento atual até um pouco saudosista e sentimental sobre certas coisas, de eu tô com uma nostalgia sobre aquilo, de como era, de como foi, pensando às vezes até na sua infância, um pouco desse sentimentalismo, mas ao mesmo tempo que você está apegado emocionalmente a algo que você tem apego, eu sinto você tendo perspectivas de atitudes futuras. Olha, eu tô, ao mesmo tempo que eu tô com esse sentimento, eu tô olhando ali e eu quero tomar novas atitudes, eu quero fazer diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero me impulsionar no novo, eu quero ser diferente. O que que eu posso fazer? Aqui eu não vejo você ainda dentro dessa atitude, mas eu vejo você se impulsionando para algo. E às vezes, uma sensação que eu tô sentindo aqui é você muito no seu sentimento, às vezes saudosista, olhando para suas atitudes pro outro lado, mas não cuidando muito das suas atitudes no presente. Vou dar um exemplo aqui. Então vamos lá. Você dentro da sua casa, da sua família, pensando muito às vezes, sei lá, nos seus filhos pequenos, na sua vida como foi, na sua vida com com os seus pais, aquela coisa de nossa, era tão legal, era tão gostoso. Ao mesmo tempo que você tá com essa sensação, você tá pensando, nossa, eu quero fazer isso, eu quero conquistar isso no meu trabalho, eu vou fazer, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer o que eu posso mudar? Só que o agora, tipo, a dinâmica com seus filhos, com a sua mulher, é como se você não estivesse observando muito essas suas atitudes e seus sentimentos sobre o agora, sentindo muito você pensando no passado e se posicionando para o futuro. Mas o presente, eu sinto que a sua ansiedade está travando um pouco você se controlar e você estar presente no agora, presente no jantar, presente assistindo alguma coisa, presente fazendo alguma coisa, tá? Então tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aí a gente vai para o seu passado recente, 2 cartas de peso, Rei de Espadas, junto com o Imperador. Amo essa carta. O Imperador é top demais. Simbolizando o signo de Áries, o Imperador, e o Rei de Espadas, simbolizando os signos de ar, Libra, Aquário e Gêmeos. Aqui a gente vê posições mais duras e certeiras. No seu passado recente, não sei se você teve discussões, se você entrou em conflito, se você entrou em momentos necessários sobre decisões,
Mas aqui eu vejo o seu passado bem decisivo sobre certas coisas. Algo que tem acontecido aí com você no seu passado recente, colocando bem os pingos nos is, você decidindo muito bem para onde você queria caminhar, quais são os seus propósitos, pelo que você quer lutar, pelo que você quer fazer, para onde você quer ir, quais são as atitudes que você quer tomar, teimoso, mas decisivo, mas com coragem de fazer, aquela coisa de eu tenho que fazer isso, é uma coisa meio de o seu passado recente, você observando as situações e mesmo com dureza, tendo essa firmeza e essa decisão sobre algo que precisava disso. Ou a gente pode falar de discussões e pessoas tendo esse tipo de comportamento. Você num ambiente mais complicado dentro da sua casa, tendo um pouco mais de discussões, botando os pingos nos is de, cara, é isso que vai ter que acontecer, é isso que vai ter que fazer, você não tem escolha, você quer ir para esse caminho, então você vai ter que fazer isso, né? Por quê? Porque eu vejo o imperador, então às vezes alguém que tá te mandando, alguém que tá te orientando, ainda mais se você lida com alguém de Áries, e o rei de espadas representando você de, não, tá bom, vou fazer. Tá? Então eu sinto um pouco da determinação e você, não, eu vou encarar isso, porque eu quero conquistar essa bagaça, eu quero fazer essa bagaça, então tem um pouquinho dessa conotação. Aí a gente vai pro seu presente, eu vejo você mentalizando muito sobre coisas confortáveis e felizes e também pensando muito sobre os seus próximos passos, de... Aqui, o agora, às vezes não tá tão confortável. Então, a mente no passado e as atitudes no futuro, tá? Posicionando-se muito pra frente. E aí, a gente segue, vai pro seu futuro próximo. O seu futuro próximo veio com a carta do Diabo, junto com a carta do Mago, 2 arcanos maiores, tá? O jogo tá bem forte aqui pra você. Essas 2 cartas têm uma conotação que a gente precisa falar. Eu vejo você primeiro, ou tentando se libertar, tipo, eu tô num momento, eu tô numa situação meio aprisionada, meio manipulada, meio densa, e eu tô pronto para começar algo novo, iniciar algo novo. Tipo, vou sair dessa situação e vou começar algo novo. Ou eu vejo você tendo uma super oportunidade de algo profissional, principalmente, ou um cargo maior, uma posição, um movimento maior. E você, tipo, super pronto para começar essa situação, mas essa situação, às vezes, tem algo complicado que você não tenha consciência, algo que seja mais manipulado. Lembra lá do baralho cigano que caiu a carta da raposa junto com a carta da criança? Dificuldade sobre algo novo que você fique entusiasmado. Então, o seu futuro próximo pode ter algo complicado, às vezes numa promoção, no seu trabalho, que você acha que vai ser maravilhoso, mas assim, tem situações mais tóxicas envolvendo você. Um relacionamento. Pode vir uma situação muito complicada de toxicidade, de manipulação, de deixa ou não deixa, da pessoa te controlando demais, te rodeando demais, fazendo, entendeu? Então, colocando tudo isso numa cúpula. O que eu vejo aqui pra você é que para que as coisas desenvolvam boas ou não para você, você pode decidir e determinar certas coisas. O diabo, ele tá aí alertando você sobre essa energia. Existe uma energia de poder muito grande, mas junto com esse poder muito grande, existem energias muito fortes. Tóxico, manipulação, comprometimento exagerado. Só que junto com a carta do mago, a gente vê que você pode ter a decisão de ir ou não, de fazer ou não, de ser condizente com isso ou não, tá? Então aqui eu vejo assim, cara, se você tá vendo
que algo não vai ser tão benéfico para você, a escolha está dentro da sua mente e as escolhas estão dentro da sua atitude mesmo, tá? O mago é muito sobre se você tá numa situação ruim, agora é sério, Libra, se no futuro próximo você sentir que esse relacionamento tá péssimo, tá tóxico, tá te aprisionando, que esse trabalho tá te aprisionando, que existe controle que não tem você dentro dessa situação, o mago tá te libertando. Você tem a possibilidade de se libertar. É como se o universo estivesse te colocando em situações complicadas, mas situações complicadas que te dão a possibilidade da liberdade. O seu livre-arbítrio está aberto aqui. Eu consigo observar que existe a possibilidade de você sair de um movimento que é mais complicado. O seu passado já tinha alguém ali mandante, já tinha situações que você precisava fazer. No seu presente, você olhando para as novas possibilidades. Então, desde um tempo atrás, você já está olhando para algo. Você já está olhando para algo que você quer conquistar, para algo que você quer fazer, para onde você quer chegar. E o seu futuro próximo, ele vem com a energia complicada ainda existe. Só que você tem o poder. E você tem o poder de começar algo novo, de ser uma pessoa diferente. Também tem uma coisa aqui bem forte, Libra, de autossabotagem, de você sendo tóxico para você mesmo. Você caindo às vezes na mesma energia de antes, você sempre fazendo algo que desde antes você falou que ia ser diferente. Mas o mago tá aqui. E o mago tá falando que você tá pronto para uma nova fase. Que esse começo que aconteceu lá de trás, das possibilidades, daquilo que você poderia fazer, daquilo que você poderia atrair, das atitudes, você olhando para os caminhos, você pode. Então, assim, existe peso em energia no seu futuro, mas existe a possibilidade do novo e você só precisa ter coragem. Vai ser maravilhoso para você. E aí a gente vai para um empecilho ou uma dificuldade que talvez você tenha aí nesse mês de julho. E a gente vem com o 5 de copas, junto com o 9 de copas. Duas cartas falando sobre emoção. Então aqui a gente vê que às vezes as suas dificuldades vão ser muito relacionadas ao seu sentir, sobre as suas frustrações e sobre coisas que talvez sejam difíceis para você. A carta do 5 de copas fala sobre a gente olhar muito para as coisas que não deram certo, para o resultado de situações que você achou que seria diferente. E o 9 de copas fala sobre a satisfação da facilidade, do prazer. Então aqui eu vejo que talvez nesse seu mês de julho você tenha muita dificuldade com as suas frustrações sobre coisas que você tenta fazer e não dão certo. Porque aqui eu sinto que você está buscando muito o seu conforto, muito a sua satisfação, muitas coisas que você almeja, muitas coisas que você deseja alcançar de uma forma leve. E quando aquilo trava e não desenvolve da forma que você acredita que precisa acontecer, eu vejo muito você frustrado, emocionalmente frustrado. Então aqui é muito sobre você entender que o seu emocional vai afetar muito em como você vai superar as situações. As situações ainda vão continuar existindo, você vai continuar tendo que tomar as suas atitudes, levantar todos os dias, fazer a sua rotina. Se você quiser, além de todos os problemas, dificultar no seu emocional, a escolha é sua. E aqui também tem uma coisa muito assim, às vezes nem tá tão difícil, mas você sente que tá difícil e aí você determina que tá difícil. Às vezes a sua dramatização sobre certas coisas complicam os processos para você, tá? E aí a gente vai para finalizar com um conselho aí para você neste mês de julho e vieram duas cartas, 6 de espadas, junto com a carta da estrela, outro arcano maior, bem simbólico. Libra, aqui o que a gente consegue dizer? As cartas estão falando como um conselho de uma forma muito clara. Não tá legal? Você tentou, você insistiu, você se esforçou, não tá legal? Cai fora. Cai fora. Aqui é como se você, mesmo sem saber
mesmo sem entender aonde que vai dar esse caminho, se joga em algo que seja contrário da sua insatisfação. Às vezes você está insistindo num trabalho, às vezes você está insistindo num relacionamento que tá ruim já faz um tempo. E você tá lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E você tenha, e agora, mais do que nunca, esse mês, você vai ter a dificuldade, você vai ter a oportunidade do novo. Só que aqui eu sinto que talvez falte a sua coragem. E o seu conselho é, às vezes você está escolhendo a certeza do que a incerteza, porque você tem medo da incerteza, mas a incerteza é melhor para você. Se a sua certeza é ruim, a incerteza com certeza é melhor. Porque quando a gente muda, a gente atrai novas possibilidades. E aqui é muito sobre vá para o caminho dos seus sonhos. Você precisa fazer uma cura muito forte emocional daquilo que te dificultou, porque quando você se sentir curado emocionalmente daquilo que foi complicado para você, você vai conseguir visualizar os seus novos planos e os seus novos caminhos na sua vida. O seu conselho é basicamente você continuar caminhando para lugares, mesmo que seja incerto, mas que você caminhe o contrário do caminho daquilo que é complicado. Tá pesado, muita briga, tá tóxico, tá infeliz, não tá te fazendo bem, o conselho é, cai fora, sai, vai embora. Não olha para trás, porque se não tá dando certo, se a gente tem que estar espremendo para caber, não é para você. Tem outras coisas na sua vida. Essa pessoa, às vezes, não é a pessoa da sua vida. Esse trabalho, às vezes, não é o trabalho da sua vida. Essa situação não é a situação da sua vida. Isso não te define. Isso é uma fase que você está vivendo. E aqui é muito sobre você entender o momento de sair e o momento de se curar e o momento de caminhar para novos sonhos. Se você se prende a uma situação perigosa, você nunca vai alcançar o novo. Você nunca vai conseguir as novas possibilidades. Saia, se cure, sonhe e corre atrás, tá bom? Corre atrás que vai dar certo. Esse é o seu conselho e eu espero muito que eu tenha te ajudado. Bom, Libra, essa foi a sua leitura para o mês de julho. Eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você. Tchau!